Esta semana sucedeu um movimento que foi marcante aqui. 142 pastores, aí uns 60% dos pastores da Argentina estiveram reunidos em um movimento que chamamos de evangelismo escuela. Dos predicadores, o pastor Luis Gonçalves, o pastor Bruno Rasso, pero todas as manhãs, classes, motivação, revisando como podemos ser mais fortes em hacer evangelismo público e em cumprir a missão. Em las tardes, la visitação, e em las noches, predicação, chamado, bautismos. Foi uma revolução missioneira en el corazón de estos pastores. E eu quero perguntar aqui, onde estão os 142 pastores que participaram? Alguns já estão listos para o que viene depois, e talvez não estejam aqui, pero há muitos que estão. Pueden ver a mano, pueden ponerse de pé. Pongan de pé, pastores. Onde estão ustedes? Há uma gratitud muito especial en el corazón de la iglesia por ustedes. Aqui há um grupo, talvez há outros que estão aqui atrás preparando-se. Deus les bendiga e renueve en el corazón de ustedes el compromisso com a missão e a paixão por el evangelismo público. E aí clausuramos, hermanos, com a fiesta de celebração de los 100 años de la estruturación de la iglesia aqui en el território de Argentina e também de Sudamérica. Ustedes já escutaram, há muitos invitados especiais que vieram para estar em la fiesta de la semana, e especialmente na fiesta de hoje. E só para mencionar-lhes, porque é especial tê-los acá, o pastor Anthony Kent, por favor, pastor, ele é ministerial associado da Igreja Mundial, viene de Austrália, vive nos Estados Unidos e representa a Igreja Mundial. E nessa manhã um saludo especial, um aplauso a ele, para dizer-lhe bem-vindo à Argentina e também a Sudamérica. Estiveram conosco e siguen agora 3 amigos desde a divisão sudamericana, e os 3 são argentinos. Pastor Carlos Hain, por favor, nuestro ministerial. El pastor Bruno Rasso, nuestro vicepresidente. Los 2 tienen certificado de nacionalidade, e o terceiro já lo tiene em su corazón. Pastor Luis Gonçalves, eres argentino de corazón, e é bueno que recibas el saludo de la iglesia por la participación estos dias por aqui. Ele incluso quando habla disse: vós, vení agora. Não é assim, pastor? Já és argentino, Em Uruguai já les perguntam, pero não hablas como nós outros. Eres de Argentina, não? Porque já tem o acento de acá e los lleva com muito carinho en el corazón. Agora chegou o momento de abrir a palavra del Senhor, e quero pedir-lhes que abram sua Bíblia en el libro de Apocalipse. Por favor, se pueden mantener su Bíblia aberta en esse livro bíblico, aí poderemos ter o mensaje de la palavra del Senhor en esta manhã. Eu me encanto de ver e sou grato ao Senhor, porque a Igreja Adventista del Sétimo Dia é uma igreja que crê em toda a Bíblia. Nós outros não somos uma igreja que crê em um livro e não crê em el outro de la Bíblia. Nós outros não somos uma igreja onde os predicadores abrem a Bíblia e dizem: vou a poner mi dedo aqui agora e vou elegir o sermão que vou a predicar hoje. Nós outros não hacemos assim. Esta igreja estudia a Bíblia desde o Gênesis hasta o Apocalipse, creyendo que a Bíblia não contiene a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Esse é o pueblo de la Bíblia, o pueblo remanente que chamou o Senhor. Pero, a Igreja Adventista tem 2 livros de la Bíblia, com os quais tem uma identidade muito especial. E se eu les pergunto, me ajudem, quais são os 2 livros? Um do Antigo Testamento, outro do Novo Testamento, que têm uma identidade muito forte com a Igreja Adventista. Qual é o primeiro? Daniel, não há dúvidas. E qual é o segundo? Apocalipse. A Igreja Adventista crê em toda a Bíblia, pero é uma igreja profética, e uma igreja profética
tiene una conexión con los libros de la Biblia que hablan de profecía y que preparan el camino para la venida del Señor. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, ahí vemos la historia de la iglesia. Ustedes saben que la iglesia adventista nació en Apocalipsis ¿cuánto? La iglesia adventista nació en Apocalipsis 10 para predicar Apocalipsis 14 y para ver realidad Apocalipsis 21. Ahí está la historia de la iglesia, su pasado, su presente y su futuro. Hay una identidad de la iglesia con estos libros. Y yo repito, nacimos en Apocalipsis 10 para predicar Apocalipsis 14 y para ver ser realidad Apocalipsis el capítulo 21. Y es en ese capítulo 21 que quiero que tengas tu Biblia abierta ahora. Si puedes ser tan amable, abra tu Biblia ahí. Casi al final de la Biblia. Apocalipsis 21, el capítulo de la esperanza. El capítulo que saca los ojos de la tierra y los pone en el cielo. El capítulo que nos acuerda que estamos aquí en el mundo solo de pasaje, porque nuestra tierra es la tierra que el Señor preparó en el cielo. Abra tu Biblia, Apocalipsis capítulo 21, el capítulo que queremos ver realidad. Y cuando leemos la primera parte, el primer versículo, ahí está en tu Biblia. Juan dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Cuando yo digo que la iglesia adventista nació para ver realidad, Apocalipsis 21, Juan nos escribe y dice: no necesitan soñar la nueva tierra. El mensaje de Apocalipsis 21 ya es una realidad, ya lo vi. No está entre nosotros en la tierra, pero ya está listo y hecho por el Señor en el reino de los cielos. La esperanza ya es una realidad. Solo tenemos ahora que cumplir la misión y aguardar hasta que la esperanza pueda llegar hacia nosotros. Pero yo no sé, hermanos queridos, ¿cuántos de ustedes aquí ya pararon alguna vez para ver que existe una conexión muy fuerte entre Apocalipsis y Génesis, el primer y el último libro de la Biblia? ¿Ya pararon para ver eso? Los dos libros están integrados. No es posible hablar de Apocalipsis sin hablar de Génesis. No podemos hablar de Génesis sin llevar las personas al Apocalipsis. Los dos libros están integrados. ¿Y saben cuál es la gran razón? Porque los dos primeros capítulos de la Biblia y los dos últimos capítulos de la Biblia son las dos únicas partes de todo el libro que hablan de un mundo sin pecado. Empezamos en Génesis 1 y 2, sin pecado, y ahí vino el dolor a la humanidad. Toda la Biblia cuenta la historia de la salvación, de la venida de Jesús, de la predicación de los apóstoles, de todo, hasta que llegamos a Apocalipsis 21, y ahí otra vez se presenta para nosotros un mundo sin pecado. Génesis y Apocalipsis. ¿Y saben qué más? No sé si ustedes ya notaron, pero Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 1 es el Génesis 1:1 del Nuevo Testamento. ¿Alguien puede ayudarme ahí? ¿Qué está escrito en Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1 de la Biblia? Me ayuden. Ustedes lo saben de memoria. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Ahí está la creación. Pero cuando vamos a Apocalipsis 21, aquí está: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo de Génesis 1 y la primera tierra de Génesis 1 ya pasaron y el mar ya no existe más. Aquí está el recomienzo de la historia que una vez fue comenzada en Génesis el capítulo 1, versículo 1.
En otras palabras, el problema que comenzó en el Génesis va a tener una solución en el Apocalipsis. El Génesis y el Apocalipsis tienen la historia de la creación y de la recreación. En otras palabras, uno no puede creer en la creación si no cree en la recreación. Uno no puede creer en la recreación si no cree en la creación. Los dos están completamente integrados. Es la belleza de ver toda la Biblia y no solamente partes de ella. No sé cuántos de ustedes ya miraron, já notaram que nestes últimos dias, o inimigo não está preocupado em destruir o mensaje de la venida de Jesus, não está preocupado com isso. Por aí, dizem os que hablan de los sentimientos, que bueno ver esse pueblo que tem esperança. La esperança hace bien al corazón, déjalos que tenham esperança, dejen que miren al futuro e esperem ter algo melhor. Nadie lucha contra la esperanza y la venida de Jesús. No veo a nadie, o casi nadie, luchando contra la cruz. La cruz es un hecho histórico. La cruz es una realidad. Jesús murió. La historia lo registra. No hay como luchar en contra de eso. Las personas pueden cuestionar si Jesús era Dios o no era Dios. Ese es otro tema. Pero la cruz es una realidad. Nadie lucha contra la cruz. E dizem, dejen que os cristianos tomem la cruz e la pongan como su representación. Nadie lucha contra la cruz. Pero ustedes já notaram como há ejército de pessoas, desde a mídia hasta grandes pensadores, pensantes, científicos, que lutam contra o comienzo de la história, como está no livro de Gênesis. ¿Sabem por quê? Se sacas o fundamento, que vai passar? Que vai passar? Cai toda a casa. Sacas a criação da Bíblia, e aí não há por que mirar hacia a cruz, não há por que ter esperança. Se sacas a base, destruis toda a casa. Por isso eu quero chamar a atenção de ustedes, hermanos. El pueblo que tiene esperanza, antes de tener esperanza, tiene que creer en las palabras de la Biblia sobre cómo todo comenzó. ¿Y saben por qué yo hablo eso? Porque si uno no es capaz de creer que Jesús crió el mundo como está en la Biblia, ¿saben qué va a pasar? Si Dios no crió el mundo, entonces no hubo pecado, porque el pecado apareció ahí en el cielo, pero aquí en la tierra apareció en la creación del mundo. Si no hubo pecado, si no hubo criação, não houve pecado. Se não houve pecado, por que vino Jesús? Era Deus? Por que venir um Deus a la tierra? Por que morrer en la cruz? Para pagar el precio del pecado, se não houve pecado. Então, tu sacas la criação, já não há um Salvador, já não há pecado e já não há cruz. Interessante, o tema não é só a criação. Se tu sacas la criação, mi pergunta é: ¿dónde va a quedar el sábado? El sábado nació ahí en el Edén, el regalo del Señor no para los judíos, pero para toda la humanidad. Si no hubo creación, el sábado es un tema de los judíos, porque ahí va a aparecer en la Biblia. Si sacas la creación, destruyes el sábado, el sinal, la demostración del pueblo del Señor. Si tú destruyes la creación, vas a destruir el matrimonio. Porque o matrimônio entre um homem e uma mulher foi criado aí no Edém, quando Deus criou o mundo. Se nós sacamos a criação, já não há matrimônio, nem entre um homem e uma mulher, porque o matrimônio é uma criação do homem, e se o homem criou de uma maneira, pode criar de outra maneira também. Vocês já viram quanta implicação há em olvidar a criação, em dizer que isso não existe, que é só uma cosita para que os niños puedan compreender. Não, se nós não creemos em la criação como está em la Bíblia, não poderemos creer em la recriação. Estes dias um jovem adventista com quem conversava me disse: pastor, eu creio em la criação, eu creio que Deus criou todo, eu não sei quanto tempo tomou, eu não sei se foi assim mesmo como está em la Bíblia, pero eu creio que Ele criou. Pero pastor, ¿sabes qual é minha dificuldade? ¿Sabes qual é?
eu não tenho como crer que Deus hizo um muñeco de barro, soplou em suas narinas o aliento de vida, como está na Bíblia, e aí o muñeco se levantou e começou a viver. E tu queres dizer-me que toda essa complexidade vino de um muñeco de barro? Pastor, não há como crer em minha cabeça, em mim, em meus professores, não há como crer nisso. E eu dizia a ele, eu não tenho como explicar-te porque milagros não se explicam. Deus é muito maior que nossa capacidade de evaluar, analisar e crer em las coisas. É por isso que os cristianos vivem por fé. Pero te digo uma coisa, se não eres capaz de crer que o Senhor hizo um muñeco de barro, soplou em suas narinas el aliento de vida, te pergunto então, como vas a crer que quando regrese Jesus em las nubes de los cielos, Ele vai falar e que vai passar? Que vai passar? Los muertos em Cristo vão a ser que? Vão a ressuscitar. Mi hijo querido, se tu crees ou se tu não crees que é possível para Deus fazer um muñeco de barro e de aí chamá-lo a la vida, como vas a crer que Ele vai chamar a la vida quando nem vai haver muñeco de barro? Como vas a crer? Há pessoas que morreram queimadas, já não há barro, já não há huesos, já há só um pouquinho de polvo por aí. Há outros que morreram ahogados, nunca se les encontrou, estão por aí nas águas. Outros já há miles de anos que morreram. E o Senhor vai chamar a um homem que morreu há 4.000 anos, que os huesos já estão esparcidos ou já não existem. E se o Senhor pode chamar este homem que morreu há 4.000 anos, é porque Ele pode ser um muñeco de barro e chamá-lo a la vida. Pero se não eres capaz de crer em la criação, tu não vas a ser capaz de crer em la recriação. Por isso, irmãos queridos, miremos al Gênesis para trazer la base para o Apocalipse. Outro que me falou sobre esse tema, porque é muito polêmico, me dizia: pastor, eu creio em Deus, pero mi creencia não é uma creencia que está só em um livro. Mi creencia tem que levar-me mais allá. E eu não posso crer que todo esse universo, que este mundo foi criado por la palavra del Senhor. Primeiro o universo, depois o mundo. Eu não posso crer. E eu lhe contestava e dizia: amigo, vou dizer-te uma coisa. Não te preocupes se os científicos, se tus professores te dizem que há um conflito entre a Bíblia e a ciência. Se uno crê na ciência, não pode crer em la Bíblia. E se uno crê em la Bíblia, está limitado para crer em la ciência. Não há como. E eu lhe dizia, para a igreja adventista, e eu posso falar por la igreja adventista, não há conflito entre a ciência e a Bíblia. Nós não vemos conflito. Vocês lo veem? Não vemos. Sabem por quê? Esta igreja tem escolas, colégios e universidades. Vocês creem que se nós tivéssemos conflito com a ciência, íbamos a ensinar as pessoas a pensar, a ler, a estudar e a ser seus doutorados e pós-doutorados se tivéssemos conflito com a ciência? Irmãos queridos, se tivéssemos conflito com a ciência, íbamos pedir para as pessoas quedarem em sua casa e nem irem para as escolas, para que pudieran quedar bem sencillos e aí poderiam crer em uma enseñanza qualquer. Pero a igreja não crê assim. A igreja ensina as pessoas a ler, a pensar, a fazer suas investigações para crescer em conhecimento. A igreja mundial tem um centro de estudos de geociência com doutores, com pós-doutores que tiveram seus doutorados e pós-doutorados em universidades não adventistas e defenderam suas teses sobre a criação. Mira, se a igreja tem um instituto para estudar ciência, é porque não vê conflito. Se estes homens tiveram seus doutorados e pós-doutorados em universidades não adventistas, é porque há como defender cientificamente a criação. Pero eu dizia a essa pessoa, e les digo agora, eu tenho uma convicção em meu coração. Sabem qual é? Quando eu vejo a ciência, e que é a ciência? Há professores universitários aqui
que hasta pueden corregirme después, pero déjeme hablar de mi realidad, de mi perspectiva, no como un científico, pero como un pastor. ¿Qué es ciencia? La ciencia es la evaluación de la repetición natural de los fenómenos. Uno lo mira e vê, isso passa, se repite, sigue passando. Então, aí tratamos de criar uma teoria científica por la recepción, por la evaluación de la repetición de alguna cosa. Los procesos naturales se repiten e por aí nasceram as teorias científicas que o mundo cree. Processos naturales. E aí vem minha crença, ¿sabem qual é? Eu creo en los procesos naturales, pero además de eso, yo creo en el Dios del sobrenatural. ¿Pueden comprender? Yo creo en los procesos naturales, yo creo, pero yo creo que hay un Dios que cuando Él quiere, Él puede romper los procesos naturales, porque Él es el Dios de ¿qué? ¿De qué? Del sobrenatural. Por exemplo, vamos imaginar aqui que esta manhã alguém saiu de sua casa e cortou um tronco de um árbol. Tronco, não? Cortou um tronco de um árbol. É sábado, não haríamos isso, pero só uma ilustração. Cortou um tronco de um árbol, lo ha traído para cá, lo puso aqui na plataforma. Esse tronco foi cortado esta manhã, é nuevito, tem horas de cortado. Vocês creem que poderia ser possível que Deus viniera aqui em persona, Ele mesmo, e ao chegar aqui, Ele poderia dizer, tronco, agora vas a ser piedra? Vocês creem que Ele poderia ser ou não? Não, pero está muito desanimado. Vocês creem que Ele poderia ser-lo? Eu creio. Eu creio. O fenômeno natural é cortar esse tronco, deixá-lo aí no aire livre por 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos, e aí vai ser pedra. Pero Deus pode chegar aqui e dizer, tronco, agora vas a ser piedra. E os científicos vêm com seus aparatos para hacer la medição del carbono 14 e de outras medições que há por aí. E depois de fazer toda a medição, vão a dizer, esse tronco tem 2.300.000 anos. A medição de ellos está correta. A única diferença é que a palavra do Senhor rompió o fenômeno natural através de um fenômeno sobrenatural. Podemos crer assim? Quando eu vejo em algumas igrejas que vou, um diácono na porta da igreja que saluda, que dá um beijo nas pessoas, que las abraça, e eu pergunto, quem eres? Ou quem fuiste? E ele me disse, eu era um borracho, Deus me sacou de las calles, me ha traído para a igreja, estou aqui para agora retribuir lo que me hizo o Senhor. Eu vejo a esse homem e penso comigo, o fenômeno natural deveria ser um borracho, um crime, uma pelea em um bar, alguma coisa assim, e esse tipo ia morrer, ou de enfermidade, ou lo iam a matar, porque o lugar onde estava, o fenômeno é esse. Pero quando Deus chega à vida de uma pessoa, Ele cambia a história, porque Ele não é o Deus del natural, Deus é aquele que põe a mão e hace lo sobrenatural. Por isso, não há por que ter medo de dizer, não, eu não sou criacionista, porque a ciência tem outra visão. Puedes crer em la ciência, pero sem nunca olvidar que eres hijo de um Deus sobrenatural. Por isso, hermanos, só uma ventana para recordar-lhes, hablemos del Apocalipse, hablemos de la esperança, miremos hacia la nueva tierra, pero no olvidemos que si no creemos en el Génesis 1 y 2, si no creemos en el relato de la creación, nosotros no vamos a poder creer en la recreación. Y ahora quiero llamarlos, aquí regresen para clausurarmos con el mismo versículo 1 del capítulo 21. Y aquí está, y vamos a leerlo otra vez. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Desde as primeiras vezes que eu leí esse versículo, eu tinha uma dúvida em meu coração. Uma dúvida. Sabem qual era?
¿hay o no hay mar en el cielo? ¿Alguien ya tuvo esa dúvida? Porque há uma parte do Apocalipse onde Juan disse: eu vi um mar como que de vidro, e os remanentes estavam aí. E agora aqui ele disse: eu mirei o cielo novo e terra nova, e não há mar. E minha pergunta é essa: há ou não há? Que creem vocês? Há ou não há? Em um lugar disse que há, em outro que não há. Como vou a crer? Não há contradição na Bíblia. Sabem qual é a resposta para isso? Há mar en el cielo. Há mar en el cielo. Pero há um tema que vocês têm que compreender. Quando Juan escreveu o Apocalipse, ele estava em la isla de Patmos para morrer allá. Não morreu, pero estava para morrer. E aí, en el medio del mar Egeo, com um mar violento, Juan se quedava cada dia perguntando: el mar vai destruir-me? El mar vai engolir essa isla? El mar vai destruir a las piedras? Porque el mar era a grande ameaça que ele tinha em el lugar onde estava condenado a morrer. Aí estava Juan para morrer. El mar era sua ameaça. E quando ele mirou hacia o cielo, e ele viu, e como que um aire de tranquilidade, de vitória, ele dizia: vi cielo nuevo e tierra nueva, porque o primeiro cielo e a primeira terra passaram. E sabem que? Já puedo celebrar el mar. Esse que me hace sofrer, esse que me ameaça, esse que quer matar-me, el mar que está em la tierra ameaçando-me, já não existe em la nueva tierra. É uma expressão de vitória, vitória sobre o pecado, vitória final. Todo lo que te hace sofrer em la tierra não existirá en el cielo. E sabem que? Algumas vezes me quedo pensando: e se eu tuviera a visão de Juan? E se tu tuvisse a visão de Juan, que ibas a escrever em Apocalipse capítulo 21 e o versículo 1? Talvez alguns aqui iban a escrever: vi cielo nuevo e tierra nueva, porque o primeiro cielo e a primeira terra já passaram e o câncer já não existe mais. Este poderia ser o versículo de alguns de vocês. Vi cielo nuevo e tierra nueva, porque o primeiro cielo e a primeira terra passaram e o divórcio já não existe mais. E as drogas já não existem mais, e o desemprego já não existe mais. O Senhor quer dar-te a oportunidade aqui de mirar hacia o cielo, de renovar tu esperança e de ver que está chegando o momento onde todo o que te hace sofrer não existirá mais, porque nós outros viviremos para sempre com o Senhor. Apocalipse capítulo 21 e o versículo 1 é o cumprimento de la promessa de Isaías capítulo 65 e o versículo 17, quando o Senhor disse: eu criaré nuevos cielos e nueva tierra, e Juan disse: eu vi, está criado. Apocalipse 21 versículo 1 é o cumprimento de la esperança de 2 de Pedro capítulo 3 e o versículo 13, onde Pedro disse: nós outros, se acuerdan? Nós outros esperamos, segundo sua promessa, cielos nuevos e tierras nuevas. E Juan disse: eu vi, já é uma realidade nossa esperança. Hermanos queridos, eu tenho que clausurar o mensagem dessa manhã, e vocês já podem ver a imagem que se conforma aqui. Eu tenho que dizer-lhes: mirar ao cielo, renovar a esperança, é a oportunidade que hoje nos dá o Senhor. Quando miramos para Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 1, podemos reconhecer: esta é nossa grande esperança. E eu quero deixar-lhes com uma cita bem pequena. Não tenham prisa, eles vão quedar aqui, não se preocupem. Não tenham prisa, as fotos, a venida de vocês, em um ratito mais poderão hacerlo todo. Solo clausuremos juntos o mensagem. Uma corta cita de Elena de White, em el livro Evento en los Últimos Dias, la página 243. Miren palavras que deveriam estar em um quadro em tu casa. Elena de White disse assim: en aquellas pacíficas llanuras, al borde de aquellas corrientes vivas, es donde el pueblo de Dios, que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar.
esta é nossa grande esperança. E nessa manhã, me gostaria de perguntar a todos vocês que estão aqui, vocês já têm essa esperança no coração? Nós outros predicamos de esperança, porque creemos que falta pouco. Nós outros salimos com livros missioneiros que hablam de esperança, e vamos de calle em calle, de casa em casa, de persona em persona, porque creemos que Apocalipse 21, el versículo 1, nossa esperança está muito cerca de ser realidade. Me pergunta para ti, levanta tu mano agora, esta esperança já alcançou tu coração? Levanta tu mano, eu quero ver-te agora, essa esperança já alcançou tu coração? Essas manos me dizem, Cristo Jesus já está por venir, porque a esperança já alcançou uma multitud. Pela segunda pergunta que tenho que fazer a vocês agora, sabem qual é? Se vocês têm a esperança, a pergunta é, que estão haciendo por essa esperança? San Mateo 24:14, e o evangelho del reino será que? Predicado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e entonces vendrá el fim. Quem ama a venida de Jesus, predique o evangelho. Quem não quer mais viver em la tierra, levanta-se e comparte esperança. Eu não conosco a nadie, que tenha esperança em seu coração e está sentado em las bancas de la igreja, solo escuchando sermones. Quem tem esperança, levanta-se para ajudar a tornar a esperança uma grande realidade. Mis duas perguntas: tienes esperança? Que estás haciendo por essa esperança? Esta manhã vamos a ver aqui cerca de 80 pessoas que de maneira rápida, pero especial, vão a ser bautizadas, porque alguém que tem esperança foi a buscá-las para dizer, eu quero compartilhar contigo, para que não demore e venga o Senhor a la tierra. Hoje vamos a ver o resultado de pessoas que fazem algo por essa esperança. E eu quero invitar pastor Luiz Gonçalves, pastor Bruno Rasso, para que estejam aqui agora. Eles que estas noites predicaram em dois distintos lugares, Los Polvorines e Palermo. Os dois predicaram aí e acompanharam várias dessas pessoas. Esta manhã terão a oportunidade de entregar a vida de eles a Jesus e a uma esperança. Amém. Deus les bendiga e que estes 80 e os mais de 30 que já foram ou vão a ser bautizados, sejam solo a demonstração de que Jesus está por venir e que podemos unir-nos para ser mais e melhor por esta esperança.